Olá, alunos! Vamos começar a nossa revisão de hoje. Então, a gente vai para a matemática. Então, conforme o nosso cronograma de provas, a gente vai ter fração decimal, número decimal e apenas a fração, tá certo? Então, aí a gente viu nas nossas atividades que a fração a gente representa ela olhando as figuras, né? Então, a gente iniciou representando as figuras que tinham nas nossas atividades. Então, a gente teve figuras em forma de pizza e de barra de chocolate. Então, aí, ó, a gente vai ver que para ser uma fração, a minha figura tem que estar divididas em partes iguais. Se não tiver divididas em partes iguais, não é uma fração, tá? Inclusive, teve uma questão na nossa semana de trabalho, acho que foi a primeira questão, que perguntava a vocês se aquela figura era uma fração ou não. Muitos responderam que sim, mas não era, porque não estava dividido em partes iguais. Então, precisa ter o mesmo tamanho para que seja dividida em partes iguais e seja uma fração. Então, aí, ó, para a gente representar a figura em forma de fração, a gente vai ter o número que fica em cima, que é o numerador, e o que fica embaixo, que a gente chama de denominador. O número de baixo, a gente vê a quantidade total que tem de pedaços divididos, independente se estejam pintados ou não. Então, a quantidade total de pedaços que eu tenho aqui vão ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó, a quantidade total eu coloco embaixo, no denominador. E a quantidade que eu tomo para mim, que eu já expliquei para vocês, que a parte que eu tomo para mim vai ser considerada a parte pintada, tá? Então, a parte pintada que eu tomo para mim, que eu peguei para mim, a gente vai ter aí, ó, 1, 2, 3. Então, 3, tá bom? E aqui a gente vai ter a próxima figura, que é representada de barra de chocolate. Então, a quantidade total que eu vou ter aí, ó, dessa minha figura, certo? Vai ser 20 pedaços. Vocês veem que tem o mesmo tamanho, gente. Então, para ser a fração, tem que ter o mesmo tamanho. Tanto de largura, certo? Quanto de comprimento. E aí, a parte que eu tomei para mim, que é a parte pintada, foram 12 pedaços, tá certo? Então, não esqueça. O numerador, que é o número de cima, é a parte que eu tomo para mim, que é a parte pintada. E o denominador, que é o número que fica embaixo, é a parte em que eu divido total, independente se esteja pintado ou não, tá certo? Então, aí a gente vai ter a fração decimal e a gente vai ter o número decimal, certo? Então, aqui é a fração e o número decimal. Então, na fração decimal, a nossa fração aí, quando a gente chega para trabalhar número decimal e fração decimal, eu só posso ter no denominador 10, 100 ou 1000. Se não for 10, 100 ou 1000, então vai ser uma fração normal, tá certo? Então, o número de cima, que é o numerador, através dele a gente vai saber, certo? Quais são os números decimais e quantas casas a gente vai ter, certo? Então, aqui, 22 décimos. Então, eu coloquei aqui, ó, como é que a gente representa 22 décimos em forma de número? A gente simplesmente escreve o número. Então, eu coloquei aqui, ó, 22. Então, aqui, se é por 10, então a gente só vai ter uma casa antes de chegar à vírgula. Então, apenas um número antes da vírgula. Então, fica apenas um número antes da vírgula. Então, aí, ó, nossa resposta fica 2,2, certo? Aqui, 99 centésimo. Como é que a gente faz para representar essa fração em número decimal? Então, sempre lembra, primeiro a gente escreve todo o número que está em cima da fração, que é o 99. E a partir daí a gente vê quantas casas serão necessário para colocar a vírgula. Então, centésimo, a gente sabe que são 2 casas decimais. Então, aqui a gente tem 2 números, vírgula. A vírgula, como não pode ficar sozinho, nesse caso, a gente acrescenta um 0 na frente, tá? Então, todas as vezes que a vírgula estiver
sozinha, a gente precisa acrescentar 0 na frente dela, tá bom? E aqui é o número representado pela fração de milésimo. Então, aqui tem 508 milésimo. Então, milésimo são 3 casas decimais antes da vírgula. Então, a gente vai ter 1, 2, 3 casas. Então, a gente coloca o 508, normal, conta as casas, 1, 2, 3, põe a vírgula e acrescenta apenas o 0, porque a vírgula não pode ficar atrás, né, do nada. Ela precisa ficar atrás de algum número. Então, como não tinha número, a gente acrescenta 0, tá bom? E aí, a gente tem aqui, ó, essa pizza inteira. A gente vai ter aí partes para Mari, vai ter a parte do João, vai ter a parte do Bruno e vai ter a parte da Alice. Eu pergunto para vocês, essa fração aqui, a gente pode considerá-la como uma fração ou não? Então, pense aí um pouquinho, olha bem para essa figura. Vocês acham que a gente pode considerar ela como uma fração? Então, quem respondeu não, está certo. Isso aqui não pode ser, né, considerado uma fração. Por quê? Porque ela não está dividida em partes iguais. A gente vê que essa parte amarela aqui, ó, que é a parte do Bruno, ela é menor que as outras partes. Então, não é uma fração, tá certo? E aí a gente chega para a nossa atividade. A atividade que eu passei para vocês, gente, é semelhante à nossa avaliação. É praticamente a mesma coisa, até as questões estão em ordem. Mas aí, lógico, eu mudei os números, né? Os resultados vão ser diferentes. Porque quem consegue responder essa revisão, consegue responder na prova tranquilamente, certo? Porque a forma de se resolver vai ser a mesma. E se fosse uma questão, né, diferente, vocês iriam conseguir da mesma forma, porque vocês, quem conseguir responder, já entendeu o que é fração decimal e o que é número decimal, tá certo? Então, aí escreva como se lê as frações. Então, quando a gente vai ler uma fração, muitos de vocês têm confundido isso na atividade, o número de cima a gente lê normal, 5. Os números de baixo é que a gente lê como se fossem números, né, que a gente coloca em ordem. Meio, terço, né? Quarto, quinto, sexto, sétimo, certo? Então, aí, os únicos números que a gente vai ler diferente vai ser 10, 100 e 1000, que é décimo, centésimo e milésimo. E acima de 10, se não for 10, 100 ou 1000, a gente lê o número normal e avos. Ai, tia, muita coisa. Vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, a gente vai escrever 5 normal, mas aí a gente vai escrever 15 avos. A partir de 10, a gente lê o número normal, que aqui é 15, e acrescenta o avos. Então, vai ficar 5, 15 avos, tá certo? O número de baixo, 6 décimos avos, tá? Então, 10, 100 e 1000. Décimo, centésimo e milésimo, se for o caso. Então, como aí tem 10, então a gente lê décimo nesse caso, tá? Opa, só uma coisinha. O avos não tem, ok? Então, sem o avos nesse caso aqui, da letra B. Então, vai ficar 6 décimos. Ok? Então, 6 décimos. Letra C. 10, 20 avos. Ah, tia, por que não vai ser décimo, centésimo e milésimo? Porque a gente só vai chamar de décimo, centésimo e milésimo se for esses números específicos. 10, 100 ou 1000. Se não foi, a gente lê o número normal e acrescenta o avos. Nesse caso da letra D aí, gente, qualquer questão que vocês veem na vida de vocês que o número que está em cima foi igual ao número de baixo, a gente lê como inteiro.
uma coisa inteira. Então, numerador e denominador com o mesmo número, então vai ser considerado um inteiro, tá certo? Segunda questão. Observe as figuras, represente em forma de fração. Então, a mesma coisa que a gente já fez lá, né, no início do vídeo. A gente vai escrever em forma de fração. Então, a quantidade que eu tenho total dessa figura, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fica embaixo. E a parte pintada, que é a parte que eu tomo para mim, 1, 2, 3, fica em cima. Então, aí vai ficar, ó, 3 décimos, tá? Aqui, quanto é a quantidade total que eu tenho de pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a quantidade pintada, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 sextos. Então, a mesma coisa na segunda questão. Então, pintados eu tenho 8 e total eu tenho 15 pedaços. Na próxima figura, eu vou ter um pedaço apenas pintado e o total, contando inclusive com o que está pintado, gente, fica embaixo que são 8 pedaços, tá bom? Então, terceira. Observe a figura e depois responde. Então, primeiro a gente analisa as figuras. Aí a letra A diz: em quantas partes iguais o inteiro foi dividido? Então, vocês vão contar aí a parte total, ó. Pintada e não pintada. Vai entrar tudo. Eu quero saber quantas partes total. Quero saber o total. Então, 15 pedaços. E quantas partes foram tomadas do inteiro? A parte tomada, como eu já falei, é a parte que está pintada. A parte que eu peguei para mim foi a parte pintada. Então, quantos pedaços tem pintados? 11. C. Como representamos em fração? Então, ao analisar essa figura, como é que a gente vai fazer ela em forma de fração? Então, 11 quinzeavos, né? Porque a parte pintada fica em cima e a parte total fica embaixo. Então, como é que a gente lê essa fração? 11 quinzeavos. Quarta e quinta questão. Passe as frações para números decimais. Então, aqui já está em fração, gente, tá? A gente só tem que se atentar se vai ser décimo, centésimo ou milésimo na hora de colocar a vírgula, tá certo? Então, aí, ó, eu escrevi um número todo em cima, que é 50, certo? Então, como aqui é 1000, eu tenho que ter 3 casas antes da vírgula. Então, o 50 fica antes da vírgula. E ainda tive que acrescentar mais um zero antes da vírgula. Então, ficou 0,50, vírgula, e um zero na frente, tá? Vale lembrar que em 1000, para ter coisas inteiras, eu preciso ter de 1000 em 1000 pedaços. Então, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, certo? Então, de 1000 em 1000 é que eu teria uma coisa inteira, que como eu não tenho, eu acrescento zero, certo? B. Escrevo o número 5 e aqui, como tem o número 10, eu sei que eu só preciso ter um número antes de chegar a minha vírgula. Então, vai ficar 0,5. Quando vocês acrescentam a vírgula não pode ficar só. Então, acrescenta o zero na frente da vírgula. C. Então, ó, escreve o 500 aqui total. Como aqui é 100, tem que ter 2 casas antes da vírgula, então ficou aí, ó, 00,5, né? Então, a gente sabe que 500 representa 5 coisas inteiras, né? Isso porque é no centésimo, tá bom? Se fosse no décimo, representaria 50 coisas inteiras. D, 99. Então, primeiro escreve o número 99 e ver qual o número que está aqui embaixo. Como aqui é 1000, então tem que ter 3 casas antes de chegar à vírgula. Ah, tia, mas a gente só tem 2 números antes da vírgula. Não tem nada não, a gente acrescenta mais um número que só pode ser pelo zero, só pode ser o zero.
E aí, quando chega 3 casas, né, que é o que pede aqui 3 casas decimais, a gente põe a vírgula e acrescenta mais um zero. Então, 0,099. Letra A é 1,2. Letra F, 1,00. G, 1,0. Deixa eu corrigir aqui para vocês esse número. Como é por 10, a vírgula vai ficar aqui. Bom? Então, como é por 10, vai ficar aqui, ó, 100,0. Letra H, 0,279, certo? Então, como é milésimo, então 3 números antes da vírgula. Como a vírgula não pode ficar só, então acrescenta 0. 598, então escreve aí o 598 todo. Quantas casas decimais eu vou ter que ter antes da vírgula? Quantos números? 1, 2, 3. Então, a gente já tem 3 números. Então, coloca a vírgula aqui depois do 5, porque a gente já vai ter 1, 2, 3 casas. E acrescenta o 0 na frente. Bom? Quinta questão. Agora faça o inverso. Transforme os números decimais em fração decimal. Aí é mais fácil, né, gente? Essa daqui, para errar, é mais difícil. Por quê? Porque todo número que tem aqui vocês escrevem, passa a linha e só vai se atentar qual vai ser o número que vocês vão botar embaixo. Se vai ser 10, 100 ou 1000. Nesse caso, como só tem um número antes da vírgula, então aqui vai ser por 10. Então, 112 décimos. A letra B, põe o número todo aqui, 10. Embaixo vai ser 10, 100 ou 1000. Se tem só um número aqui, antes da vírgula, então é porque embaixo tem que ser 10. Então, 10 décimos. Letra C, escreve todo o número, 122. Embaixo vai ser 10, 100 ou 1000. Conta quantos números tem antes da vírgula. Então, tem 2 números antes da vírgula. Então, aqui embaixo vai ter que ser por 100. Aqui, ó, escreve o número todo. Mesma coisa. Conta a quantidade de casas que tem antes da vírgula. Então, tem 3 casas. Então, embaixo vai ter que ser 1000. Aqui, da mesma forma. Aqui não vai ser por 10, mas um erro aqui que a tia fez, certo? Se tem 3 casas decimais, ó, tem 3 números, 1, 2, 3, então vai ser por 1000 também, tá bom? E aí a letra F, a gente escreve todo o número, tem 2 números antes da vírgula, então só pode ser por 100, tá? Então vamos lá. Sexta questão. Arme e efetue as operações decimais. Então, gente, a gente sabe que tanto na adição, que é essa sexta questão, quanto na subtração, que é a sétima, quem manda em como se arma é a vírgula, certo? Então, por exemplo, aí na letra A, olha como a armação ficou. 8,22 6,5. Só que vocês veem, ó, que a parte de baixo, o número começou a ser preenchido aqui, a partir da casa de dezena. Isso porque quem manda na ordem aqui vai ser a vírgula. Ah, tia, e aí, vai ficar assim a conta? Não, a gente só faz acrescentar o zerozinho, certo? Então, vocês vão responder essa questão. Não vou responder para vocês, não, porque senão vai ficar muito fácil, tá bom? Então, a letra B. Letra B aí não vai ter nada de difícil, porque a mesma quantidade de números vai ter em cima e embaixo. Então, aí, ó, arma conta normal. A letra C do mesmo jeito, não vai ter dificuldade, porque vai ter a mesma quantidade de números. Então, armou normalmente. Então, só para relembrar, quem manda aí vai ser a vírgula. A mesma coisa vai ser na sétima questão. Quem manda é a vírgula. Então, arma aí a continha. Olha só, tia, ficou... Como é que eu armo? O 7 fica embaixo do 6? Não. Como quem manda é a vírgula, então vocês têm que analisar aí direitinho, certo? Então, aqui, ó,
a gente começa a preencher os números embaixo a partir da casa da dezena, tá bom? Então, só lembrando que essa sétima questão é de menos. Então, a gente só faz acrescentar o zero aí embaixo. A letra B vai armar normalmente, tá vendo? Vírgula embaixo de vírgula, ela não vai ficar feia como a letra A. E a letra D, que na verdade é a C, vocês corrijam aí, que é a letra C, 15,9 menos 8,9. Então, arma normalmente. Tá vendo aí? Qualquer coisa, dá uma pausa aí no vídeo para copiar a armação, tá bom? E aí, vocês que vão responder a continha de mais e de menos, né, gente? Isso daí é fácil. Então, aí a última questão, vou mandar para vocês. Vocês vão ter aí, ó, uma multiplicação com apenas um número no multiplicador. E vocês vão ter aí mais uma multiplicação agora com 2 números no multiplicador. Eu botei o exemplo aí que é para vocês olharem como é que vocês têm que responder. Então, no número de cima tem vírgula? Tem. Quantas casas antes da vírgula? 1, 2. Então, eu boto aqui 2 ordens decimais. Aqui, tem alguma casa antes da vírgula? Não. Nesse caso aí, a gente não vai considerar nessa multiplicação nenhuma casa decimal porque a vírgula não está aparecendo. Então, na multiplicação, a gente não considera, tá bom? E aqui a mesma coisa. Tem vírgula aqui? Tem. Quantas casas? Uma casa antes da vírgula. Então, uma casa. Aqui, ó, mais uma casa antes da vírgula. Então, coloca aqui. Depois, a gente faz a soma. 1 mais 1, 2. Certo? Ah, tia, mas por que isso? Porque a gente vai precisar desse númerozinho aí total na nossa resposta. Tá certo? Então, vocês veem aí, ó, que na resposta. Se tem 2 números com vírgula, né? 2 casas decimais, então anda 1, 2. Aqui da mesma forma, se tem 2 casas decimais, na nossa resposta vai andar 1, 2, certo? Só vai ser preciso colocar a vírgula na resposta final, tá? Então, gente, por favor, analisem quando vocês forem fazer a multiplicação, porque tá vendo, ó, se tem 2 números decimal, então pega o primeiro número, multiplico por todos os de cima. Depois pego o segundo número e multiplico por todos os de cima também. Então, vai ter esse número com esse número. E aí, eu somo para daí ter a minha resposta da multiplicação. Depois que eu tiver a minha resposta da multiplicação, eu acrescento a vírgula, tá bom? Então, aqui, na letra A, minha armação, armo normal, independente se tem a vírgula ou não, tá? No caso da multiplicação, a gente vai armar como a gente sempre armou. Não vai ser a vírgula que vai mandar na armação aí, não. Então, multiplica o número 5 por todos os números de cima, que vai dar esse resultado. Depois, multiplica o 4 por todos os números de cima, que vai dar esse resultado, tá? Então, aqui, ó, gente, quando a gente estiver multiplicando o segundo número, que é o 4, o número tem que ficar bem alinhado, tá? Ah, tia, o seu número não está bem alinhado. Então, tá. Então, deixa eu corrigir aqui para que vocês possam compreender melhor, tá bom? Então, aí, a gente, número embaixo de número, e aí faz a soma dos nossos números, tá? Eu não vou dar a resposta, né, gente? Vocês vão fazer a resposta, por favor, né? E aí, se atenta na vírgula. Quantas vírgulas vai ter aqui? Ou quantas casas vai ter antes da vírgula? Uma. Aqui não vai ter nenhuma. Então, na nossa resposta, a vírgula só vai andar uma casa. Tá? Aqui, ó, a armação da letra B, normal, independente de vírgula ou não, tá certo? E aí, vocês fazem a multiplicação e depois acrescenta a vírgula na resposta. A letra C da mesma forma. 15,7 vezes 4,0, tá bom? Faz a multiplicação do 0 com todos os números de cima, depois do 4 com todos os números de cima. E aí, soma o resultado e acrescenta a vírgula. Aqui, a vírgula andou quantas casas? 1. E aqui, a vírgula andou quantas casas? 1. Então, no total, a gente vai ter 2 casas para que a vírgula ande na nossa resposta, tá bom? Então, meus amores, essa é a nossa revisão de hoje.
de matemática. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, se precisar tirar alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, tá bom? Então, beijinhos!